Irmãos, não deixe que nada tire a sua atenção. Pode subir lá. Não deixe que nada tire a sua atenção. A palavra de Deus, ela é muito rica. A palavra de Deus, ela tem um valor inestimável. Ela tem um valor acima do que você pensa em valor. A palavra de Deus, a Bíblia diz assim, que ela é melhor do que pérolas. Ela é muito rica. E às vezes um momento de distração pode te roubar a bênção da sua vida, da sua eternidade. Então é muito sério. O Celinho vai estar ministrando a palavra. Preste atenção no que Deus vai falar. Traga ao teu coração. Se for alguma coisa que você tenha dúvida, depois você procure o Celinho, ele vai te explicar. Deus deu a palavra a ele, como Deus tem dado a palavra ao pastor Betinho, a minha vida. E se alguma dúvida você tem naquilo que for ministrado, não vá para a sua casa com dúvida. Venha tirar a sua dúvida, mas anote tudo aí. E preste atenção. Deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. Não olhe para a figura do Celinho. Não olhe para ele. Olhe para aquilo que for ministrado. A palavra que vai ser lançada, ela pode fazer uma diferença muito grande na sua vida hoje. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por mais essa noite, por mais essa oportunidade. Eu fico maravilhado porque como é bom sentir esse temor, esse tremor. Como é bom antes de ministrar a palavra, durante o dia e toda hora no banheiro. Como é bom subir ao altar do Senhor ainda com vontade de ir ao banheiro. É temor, é temor na palavra do Senhor. Mas uma coisa é que eu não tenho, é dúvida da palavra que o Senhor ministra ao meu coração. Isso eu não tenho dúvida. E a gente, os pastores estão acostumados a ministrar, sabe que na maioria das vezes nós pedimos uma confirmação, para ver se a palavra é realmente a que o Senhor quer que nós compartilhamos. E no momento do louvor, o último louvor que a gente cantou, falou uma frase ali só, que veio a confirmar a palavra que nós vamos compartilhar hoje. Queridos, eu quero te dizer que Deus tem uma palavra para você nessa noite. Deus não te trouxe aqui por acaso. O Senhor quer falar contigo nesta noite, assim como tem falado na minha vida, assim vai falar na sua vida nesta noite. Não foram os irmãos que te convidaram, que foi a causa de você estar aqui, mas foi o próprio Deus. Ele apenas usou esses vasos, eles como ferramentas do Senhor para que pudesse te trazer aqui nessa noite, porque Ele quer mudar a história da sua vida, porque Ele quer falar contigo nesta noite. E a palavra que o Senhor confirmou ao meu coração, está lá no livro de Ezequiel, uma palavra bem conhecida, Ezequiel 37, aonde vem falar de um vale de ossos secos. Como eu disse, a frase no louvor ali que falou sobre ossos secos, veio a confirmar a palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Ezequiel 37, não tenho dúvida nenhuma, de que você vai ouvir a voz do Senhor nesta noite, e que você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou, mas você vai sair mudado, transformado, renovado, com as suas forças renovadas. Eu não sei a maneira que você entrou aqui nessa noite, eu não sei como é que está a sua esperança, a sua confiança. A única coisa que eu sei e que eu posso te afirmar, é que eu sei e posso ver a maneira que você vai sair daqui nessa noite.
Eu sei a palavra poderosa que contém aqui nessa noite para a minha vida e para a sua vida. Ezequiel 37, todos acharam? Vamos iniciar, 37, versículo 1 a 14. O vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Versículo 2, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Versículo 4, então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Versículo 8, e olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se em pé, um exército grande e extremo. Versículo 11, então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Versículo 12, portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos, queridos. Amado Deus e amado Pai, eis a tua palavra, Senhor, lida neste momento, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Todo-Poderoso. Nós sabemos, meu Deus, que foi o Senhor quem disse essa palavra. Então que nesta noite, meu Deus, o Senhor venha falar aos nossos corações. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Senhor, nós queremos, assim como este povo estava, Senhor, se sentindo mortos, ó Deus, sem esperanças, ó Deus, sem forças, ó Pai, mas o Senhor, ó Deus, renovou as vossas forças. O Senhor ressuscitou os mortos que estavam espiritualmente mortos aqui. Então que nesta noite, Senhor, assim aconteça nas nossas vidas, que nesta noite assim aconteça na tua igreja, e que nós possamos sair daqui nesta noite renovados, com as nossas forças renovadas, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. O Senhor tem total liberdade de agir no nosso meio nesta noite. Então cumpra-se em nós a tua vontade, em nome de Jesus. Abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos espirituais, pois nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos sentir a tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Pai, a carne cansada nesta noite, Pai, que seja renovada em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus por esta noite, por esta palavra. A palavra de Ezequiel, o profeta Ezequiel, a tradução do nome Ezequiel significa Deus fortalece. Deus veio para nos fortalecer nesta noite.
Deus veio com a tua palavra para nos dar força. E Ezequiel pertencia a uma família de sacerdotes, o qual por direito, ele tinha o direito de ser o sacerdote. Mas quando ao chamado dele, quando veio Ezequiel primeiro, quando Deus foi e o chamou, ele não estava exercendo o seu chamado, pelo contrário, ele estava na Babilônia, servindo de servo, servindo de escravo. Mas acontece que a promessa do Senhor para a vida dele não havia morrido. A promessa do Senhor para a vida dele não ia deixar de se cumprir. O que Deus tinha para a vida dele não ia deixar de acontecer. O que eu entendo na vida de Ezequiel no começo do exercer do seu ministério, do seu chamado, trazendo para a minha vida e para a sua vida, é que a promessa do Senhor jamais vai deixar de se cumprir nas nossas vidas. Não importa a situação em que nós nos encontramos, não importa o lugar em que nós estejamos, a promessa do Senhor não vai deixar de se cumprir na nossa vida. O que vai mudar é a nossa postura diante da situação que nós encontramos. O que vai mudar é como nós temos agido diante da situação em que nos é proposto. E é isso que nós vamos compartilhar nessa noite. Se eu tivesse que dar um tema a essa mensagem, eu daria assim, que o vale não é o fim para a nossa história. O vale não é o fim para a minha vida e para a sua vida, mas o vale é um recomeço. O vale é um recomeço. O lugar onde Ezequiel se encontrava, como diz no versículo 1 aqui, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Vale é um lugar, é uma planície cercada por montes. Uma planície cercada por montes. E a Bíblia fala que Ezequiel foi levado pelo Espírito do Senhor. O Espírito de Deus o levou a este vale. Quero te dizer que na maioria das vezes, no vale em que nós encontramos, o Senhor nos leva, não porque Ele quer colocar um fim nas nossas vidas, não, mas é porque Ele quer nos dar um novo recomeço para as nossas vidas. Eu não sei o vale que o Senhor te levou, que o Espírito Santo te levou. Eu não sei o vale que você se encontra. Talvez você pode até estar se perguntando: por que eu estou passando isso? Por que eu estou neste lugar? Será que é o inimigo que me trouxe aqui? Eu quero te dizer que você tem uma promessa do Senhor sobre a sua vida. E eu quero te dizer mais, que não foi o inimigo que te levou nesse vale que você se encontra, mas foi o Espírito do Senhor, para que Ele possa te dar um novo recomeço na sua vida. Ezequiel estava num vale de ossos secos. Que situação que você se encontra neste momento? Que situação que eu me encontro neste momento? A Bíblia fala que vale é uma planície, como eu disse, cercado por montes. A Bíblia fala que lá no livro de 1 Reis, não precisa abrir, é só marcar 20, 23 a 28, quando os sírios se levantaram em guerra contra o povo de Israel, e eles perderam a batalha para o povo de Israel, eles disseram: provavelmente nós perdemos a batalha porque o Deus deles é um Deus de monte, o Deus deles é um Deus do alto, então nós batalhamos com eles em um lugar alto, então vamos voltar novamente e vamos batalhar com eles em um vale, em um lugar baixo, aí nós vamos sair vencedor. Mas a Bíblia diz que mesmo eles indo e batalhando contra o povo de Israel em um lugar baixo, o Senhor deu a vitória para o povo de Israel. O que nos faz entender é que não importa a situação em que eu me encontro, se eu estou por cima ou se eu estou por baixo, não determina se eu vou vencer ou não. Ainda que eu esteja passando por um vale, a tal ponto de estar por baixo, ainda que você esteja passando por um momento em que você está por baixo, não significa que estando por baixo você vai sair derrotado. Ainda que você esteja por baixo neste momento, o vale que você se encontra é um lugar baixo,
Talvez você esteja cercado de montes de acusações, montes de problemas, montes de dificuldades, montes de adversidades. Ainda que você não consiga enxergar nenhuma saída para a sua situação, eu quero te dizer que mesmo estando por baixo, Deus vai determinar e vai entregar a vitória nas tuas mãos. Porque Ele provou para aquele povo que Deus não age somente nos momentos bons, Deus não age somente nos montes, mas Deus batalhava em favor do seu povo em todos os lugares, porque Ele é onipresente. A onipresença do Senhor faz com que nós tenhamos vitórias em qualquer situação das nossas vidas. Não importa se eu estou passando por um momento bom, não importa se eu estou passando por um momento não tão bom assim, não importa o vale que eu me encontre, o Senhor vai nos dar a vitória, porque nós temos essa promessa para as nossas vidas. Então Ezequiel estava no meio de um vale de ossos, uma situação sem esperança, e o Senhor levou ele até aquele lugar, mas havia um propósito, havia um objetivo. Eu não sei a situação que vocês se encontram neste momento, mas Deus te levou até esta situação, porque Ele tem um propósito a se cumprir na sua vida. Não é à toa, não é por acaso é que você está neste vale, não é por acaso é que nós somos levados a vales muitas vezes que nós não compreendemos, muitas vezes as situações que nós não entendemos, não é por acaso, é porque um propósito há nisso, e nós precisamos olhar atentamente para aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, nessa situação. Versículo 2: E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ezequiel estava em um lugar onde todo o exército estava morto. Todo o exército, ele deu volta ali. Deus levou ele a um lugar onde todo o exército estava morto. A Bíblia diz aqui que eles estavam ossos sequíssimos. Ossos sequíssimos. A situação era trágica. A situação naquele lugar era trágica. E Ezequiel estava naquele meio. Ezequiel estava naquele lugar. Eu não sei o ambiente em que você está. Talvez o ambiente, muitas vezes o ambiente que nos é colocado, nos é levado, nos é proporcionado por Deus, talvez seja um ambiente trágico, não agradável aos nossos olhos, mas nós precisamos entender que algum objetivo tem ali, algum propósito o Senhor tem para fazer nas nossas vidas naquele lugar. Não é o lugar em que nós estamos é que vai fazer a diferença, mas é o Deus em que nós cremos e que nós servimos é que vai fazer a diferença naquele lugar. Versículo 2: Ezequiel deu voltas ao redor daqueles ossos e observou. A Bíblia fala ali no versículo 2: E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos. Ele deu voltas, ele observou a situação. Você já parou para pensar e parou para observar, quando você é colocado em um vale, em uma situação em que você não consegue saber por que você está naquele lugar? Você já parou para observar a situação? Você já parou para analisar qual que é o propósito do Senhor? Há um propósito para tudo. A Bíblia fala que não cai uma folha de uma árvore sem que o Senhor não permita. Em todo lugar onde o Senhor nos colocar, haverá um propósito. O que nós precisamos fazer é como Ezequiel fez: observar. Observa a sua situação. Mas o mais importante não é somente observar a situação. O mais importante é saber como você vai reagir diante dessa situação. Como você tem reagido diante dessa situação? Quando você está passando por um vale, passando por um deserto, passando por um momento de luta, passando por uma adversidade, quando você começa a observar a situação que você está se encontrando, como você, como eu, como nós temos reagido a essa situação, é isso que vai fazer a diferença. Você tem entrado em desespero? Será que eu tenho entrado em desespero? A adversidade parece que é tão grande que me faz entrar em desespero. Será que é isso? Será que é isso que vai mudar a situação? Entrar em desespero?
Creio que não é isso que vai mudar a situação. Será que você está nem aí, nem ligando para isso? Tem aquelas pessoas que não estão nem aí, está passando por um momento e está estranho o momento que ela está vivendo, as coisas não estão nada favoráveis, ou estão muito favoráveis, e a pessoa não observa, mas ela não está nem aí. Tem aquelas pessoas que não estão nem aí para o que acontece. Não significa que ela está bem não estando nem aí. Nós precisamos observar toda a situação. Nós precisamos observar tudo à nossa volta. Nós precisamos analisar. Nós não podemos deixar essa água correr para cima, tudo bem. Não é normal, mas tudo bem. Se a água correr para baixo, melhor ainda. Eu não estou nem aí para o que acontece. As nossas vidas não podem ser assim. Eu não posso me dar o luxo a ter essa atitude, essa reação diante das circunstâncias. A minha situação, esse vale que eu estou passando, o que Deus quiser fazer está bom. O que é a vontade de Deus que prevalece, nós sabemos disso. Mas nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos nos acomodar com a situação em que nós estamos nos encontrando. Nós precisamos reagir. A palavra de Deus tem que causar uma reação nas nossas vidas. Eu ouvir a palavra de Deus por si só, sem eu ter uma reação, não vai adiantar em nada. Eu preciso dar um passo de fé. Eu preciso reagir e entender qual que é a vontade do Senhor. Ou você observou, ou eu observo e percebo que algo precisa acontecer para que essa situação mude. É você olhar a situação que você está vivendo, é eu olhar a situação que eu estou vivendo e falar assim, não, peraí, está feio o negócio aqui, essa não é a vontade de Deus para a minha vida, não é por acaso que eu estou neste momento aqui, não é por acaso que isso está acontecendo na minha vida, peraí, eu vou observar melhor, peraí, eu vou buscar em Deus a resposta, peraí, Senhor, alguma coisa precisa acontecer para que essa situação mude. Esse é o mais importante, essa é a atitude mais certa. Nós precisamos entender que algo precisa acontecer para que essa situação mude. Algo precisa acontecer, precisava acontecer ali, naquele vale de ossos secos, para que pudesse reverter aquela situação. Algo precisa acontecer para reverter a nossa situação no vale em que encontramos. Versículo 3. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. É Deus dizendo para Ezequiel assim, Ezequiel, esses ossos podem reviver novamente? Ezequiel, esses ossos podem tornar a ter vida? A sua situação pode mudar isso? Sim ou não? A situação em que você se encontra, a situação em que eu encontro no momento, pode mudar? É como se Deus estivesse perguntando para a minha vida nesta noite e para a sua vida. O momento em que você está vivendo, pode mudar? Sim ou não? Sim ou não? É isso que Deus perguntou para Ezequiel. E qual que foi a resposta dele? Senhor, tu sabes. O Senhor sabe se pode ou não. Aí você diz, o Senhor é que sabe, verdade, Deus é que sabe, mas Ele sabe mesmo, Ele sabe que Ele pode, Deus sabe que Ele pode mudar a situação que nós nos encontramos, Deus sabe que Ele pode reverter o quadro em que nós estamos, o quadro que às vezes parece que não tem mais jeito, Ele sabe. A pergunta dele para Ezequiel não foi porque ele não sabia que ele poderia mudar essa situação. Deus sabe que Ele pode mudar a nossa situação. Mas a pergunta é, eu sei. Você sabe. Eu creio. Você crê que Deus pode mudar essa situação? É isso que Deus está perguntando. Eu sei, Deus está dizendo, eu sei que eu posso mudar essa situação, mas eu quero saber se você sabe que eu posso mudar a situação da sua vida. Eu sei que eu posso mudar a situação da sua vida, Deus está dizendo, mas eu quero que você saiba e que você crê se eu posso mudar a situação da sua vida. A resposta de Ezequiel ali foi, Senhor, tu sabes, é claro, Deus sabe todas as coisas.
Mas não era isso, eu creio que não era isso, não é isso que Deus quer ouvir de nós. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe se essa enfermidade pode ser curada, o Senhor sabe se isso, o Senhor sabe se aquilo, Deus sabe mesmo, e Ele pode todas as coisas. Mas a pergunta é, você crê e você sabe que Deus pode mudar isso na sua vida? A resposta que nós temos que dar é que eu sei, eu creio que Deus pode mudar a situação na minha vida, eu creio que este vale não é o fim da minha história, eu creio que essa situação não é o fim da história da minha vida, eu creio que essa situação, este vale, não é o fim, mas é o recomeço do Senhor para a minha vida, é o recomeço, todos nós precisamos de um recomeço, eu estou passando novamente por um recomeço na minha vida, todas as vezes em que nós somos levados a certa situação, é porque precisamos de um novo recomeço, e eu preciso saber que Deus pode mudar a situação que eu me encontro no momento. Versículo 4, então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor, profetiza a esses ossos secos. Agora você imagina, Ezequiel, no meio de um cemitério de ossos secos, um grande exército, mas o exército estava morto, seco, sem pele, sem carne, sem nada. Aí Deus fala assim, será que pode viver? Senhor, o Senhor sabe. Então profetiza sobre esse vale de ossos secos. É Deus olhando para a minha vida e para a sua vida e falando assim, tá, você crê que eu posso mudar essa situação? Creio. Então profetiza. Então profetiza sobre a sua vida que essa situação vai mudar. A Bíblia fala que a bênção e maldição há no poder da nossa língua. Aquele que a usa para o bem, comerá do seu fruto. Há poder naquilo que nós falamos. Nós abrimos a boca muitas vezes para falar tantas coisas, tantas palavras que destroem, que matam as vidas das pessoas, que matam a vida dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, mas nós não temos a capacidade de falar uma palavra boa, uma palavra profética que Deus ordenou para que nós disséssemos, para aquela situação que nós nos encontramos ou para a situação que os nossos irmãos se encontram. Filho do homem, profetiza sobre esse vale de ossos secos. Agora você imagina a situação deste profeta. Aos olhos humanos, aos nossos olhos, não haveria como. É impossível. Muitas vezes na situação em que nós nos encontramos, nós olhamos para os lados, olhamos para o alto, olhamos para todos os lugares, com os olhos carnais, e não conseguimos ver uma solução. Não conseguimos ver uma solução para aquela situação que encontramos. Mas profetiza, Senhor, eu creio que o Senhor vai mudar essa situação. Eu creio que há um propósito para essa situação. Sabe, às vezes a gente olha, quem frequenta a célula aqui? Olha, bastante, mas está faltando gente para as células aí. Às vezes a gente olha para as pessoas, para a glória de Deus, o Senhor me chamou para liderar uma célula. Às vezes a gente olha para a vida das pessoas que se encontram na célula e a gente não tem a capacidade de profetizar uma mudança na vida dela. Esquecemos que toda autoridade nos foi dada por meio de Jesus Cristo. O Senhor nos deu autoridade. A pessoa está enferma, nós não temos a capacidade de profetizar a cura na vida dela. Por quê? Porque nós sabemos que Deus pode curar, mas na verdade nós não cremos que Ele pode curar. Nos esquecemos que Ele falou assim, ide pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Profetiza. Se o Senhor mandou falar, fala. Agora se o Senhor não mandou falar, também não vai falar. Eu não estou falando para sair profetando aí não. Estou falando para falar aquilo que está na palavra do Senhor. Se Ele falou que eu imporei as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, não é profetada.
eu estou falando aquilo que o Senhor me deu autoridade. Eu só preciso crer que isso vai acontecer. Se eu não creio, eu não falo. Mas se eu creio, eu vou impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ficar curados. Se eu creio, eu vou profetizar e a vida da pessoa vai mudar. Se eu creio, eu profetizo e haverá uma mudança na vida da pessoa, porque eu creio que Deus pode, mas eu creio que Ele pode fazer através de mim também. Ele pode fazer através da sua vida. Agora nós ficamos olhando, como diz o pastor Otacílio, com cara de abelha, olhando para a vida das pessoas, e não há mudança na vida das pessoas, e nós não temos a capacidade de se colocar na brecha pela vida delas, para que a situação delas mude. A Bíblia fala que Deus procurou um homem que se colocasse na brecha, e Ele não achou. Temos que nos colocar na brecha. Colocar na brecha pela vida das pessoas a quem o Senhor confiou, a nós. Você precisa somente crer que a obra não é sua. A obra é de Deus. Quem vai fazer a obra é Deus. Mas na maioria das vezes nós não profetizamos. Por quê? Porque nós achamos que é nós que vamos fazer o milagre, quando na verdade nós vamos ser apenas instrumentos do Senhor. Se você pensa que você vai ser que você vai ser a pessoa que vai curar, você está enganado. Se eu penso, eu estou enganado. Quem vai curar vai ser Deus, mas eu tomo posse daquilo que Ele me deu. Profetiza. Senhor, eu profetizo que a minha família vai ser restaurada. Senhor, eu profetizo, Senhor, que a minha célula vai crescer. Senhor, eu profetizo, Senhor, que é para a glória do Teu santo nome que ela vai crescer, e não para a minha glória. Eu profetizo, Senhor, porque o Senhor assim quis, porque assim o Senhor quer, porque assim o Senhor mandou. Crescer e multiplicar. Mas nós não cremos. Quem crê, profetiza. Não vai sair profetando aí não, irmãos, eu não estou falando isso. Aquilo que Deus mandar você falar, você fala. E aquilo que Ele mandar você falar vai se cumprir. Vai se cumprir. E não tenha medo de falar, porque se foi Deus que falou, vai se cumprir. Não se sinta envergonhado. Nós temos muitos testemunhos de que Deus está usando os líderes de célula na cadeira da bênção. Milagres estão acontecendo. Porque as pessoas, os líderes estão tendo a ousadia de profetizar, porque entenderam que é Deus que está no negócio. Porque nós entendemos que é Deus que está no negócio. Se nós entendemos isso, não temos a quem temer. Não importa a situação. Não importa a situação que você se encontra, profetiza. Ah, mas a situação que eu estou vivendo, eu não vou profetizar. Profetiza. Ezequiel também não estava passando por um momento bom. Quando ele foi chamado para o seu ministério, ele estava num cativeiro. Mas quando o Senhor chamou, ele teve visões de Deus. Ele viu a glória de Deus. Ele viu as obras de Deus. E Deus usou a vida dele para falar ao povo. Para falar por parábolas. Para profetizar aquilo que estava acontecendo, aquilo que iria acontecer ainda. E aquilo que vai acontecer. Deus usou. Não importa a situação. Profetiza. Profetiza que Deus vai mudar a sua situação. Profetiza que Deus vai mudar a situação daqueles que estão à sua volta. Aqueles que estão à sua volta. Ezequiel estava no meio deles. A diferença está em quem está no meio dos ossos secos. A diferença estava ali em Ezequiel. Ele que o Senhor colocou ali. O lugar onde você está, foi Deus que te levou. A diferença vai estar na sua vida que está no meio desses ossos. Cabe a você profetizar, sim ou não? Crer, sim ou não? Versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Ele diz assim: profetiza que eu trarei de volta a vida a esses mortos. Tem pessoas que estão mortas espiritualmente a nosso redor, e nós não temos a capacidade de profetizar a vida na vida delas. Elas estão mortas espiritualmente. A situação que elas se encontram está tão ruim, que as pessoas estão mortas, não têm ânimo, não têm forças nem para se levantar, não têm forças nem para clamar, nem para orar.
Você olha para o aspecto, para a vida da pessoa, para a face da pessoa, e você vê que a pessoa está triste, que a pessoa está cansada. E às vezes nós passamos desapercebidos, ou olhamos e não temos a capacidade de fazer aquilo que Deus falou no versículo 5 aqui, ó, profetiza que esse morto vai reviver. Profetiza que esse morto vai voltar à vida. Profetiza na vida das pessoas que estão mortas espiritualmente ao seu lado. Elas vão ser entregues a você, Deus vai colocar elas à sua frente. Deus quer usar a sua vida. Você é a voz de Deus aqui neste lugar. Você será a boca de Deus aonde você estiver. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que nós não estamos sozinhos. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que onde tem 2 ou mais reunidos em nome do Senhor Jesus, Ele está no meio. Ele está no nosso meio. A Bíblia fala que tudo aquilo que nós concordarmos aqui na terra será concordado no céu. Tudo aquilo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. É só crer. Profetiza na vida desses mortos, para ver se eles não vão ressuscitar. Profetiza na vida dessas pessoas, para ver se não vai ter mudança na vida deles. Eu desafio a profetizar na vida delas, para ver se não haverá mudança. Deus tem projeto na vida delas. Se Deus colocou no seu caminho, se Deus colocou na sua célula, se Deus colocou na sua casa, se Deus colocou perto de ti, é porque Deus tem um propósito na vida delas, e Ele quer usar a minha vida e a sua vida. Precisamos estar atentos a essa situação, estar atento a todas as pessoas que estão à nossa volta. Versículo 6: E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Profetiza ainda que não haja carne, ainda que não haja esperança, ainda que não haja mais esperança, ainda que você olhe para a situação e fale assim, não, agora não tem mais jeito, já me desenganaram, os médicos já me desenganaram, as pessoas que estavam à minha volta já falaram que não tem mais jeito, já falaram que não tem jeito mais, que não dá. Esse versículo está nos falando assim, profetiza, ainda que não haja mais esperança, profetiza ainda que não tenha carne nesses ossos, profetiza que haverá carne, ainda que não tenha esperança, profetiza, ainda que as pessoas não tenham mais esperança de mudança, profetiza, que Deus vai fazer brotar a esperança novamente no coração delas, vai mudar, eu não tenho dúvida disso, meus queridos, eu não estou falando nada aqui para agradar não, eu estou falando aquilo que Deus colocou no meu coração e não tenho dúvida da palavra do Senhor, eu não tenho dúvida do que eu estou falando aqui nessa noite. Profetiza na vida dessa pessoa que está morta espiritualmente, que perdeu toda a esperança, para ver se Deus não vai fazer um rebuliço na vida delas, profetiza para ver. Versículo 7, então eu profetizei, como se me deu ordem, é Deus que deu a ordem, a Ezequiel, não foi o homem, foi Deus, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Agora você imagina, os ossos tudo misturado ali, profetiza, porque quem te deu a ordem foi o Senhor, profetizou Ezequiel, e cada osso veio se achegar ao seu osso, ainda que estavam todos misturados, cada um chegou ao seu devido lugar. Profetiza esses ossos secos, imagine estar em uma situação, parece que Deus não responde a essa situação, imagine você estar em uma situação, vivendo em um momento, um vale em que parece que Deus não responde mais, parece que o silêncio de Deus chegou para a minha vida e para a sua vida. Imagina uma situação assim, eu oro, parece que não acontece, eu profetizo na vida das pessoas da minha célula, parece que não anda, as coisas parecem que não acontecem. Ezequiel, Deus falou assim, profetiza, porque eu que dou a ordem, e ele profetizou.
profetize que Ele vai fazer um reboliço na sua vida e você verá o milagre. Ainda que você esteja passando por uma situação onde que parece que tudo está calado, tudo está em silêncio, Deus está em silêncio, começa a profetizar, que aos poucos você vai ouvir o ruído, você vai perceber que Deus vai fazer um reboliço, Deus vai fazer um reboliço na vida dessas pessoas, Deus vai fazer um reboliço na minha vida e na sua vida, para que o sobrenatural e o milagre aconteça. Eu preciso profetizar e crer que Deus vai fazer um reboliço, Deus vai mudar a história, Deus vai confundir as pessoas que não acreditam mais, as pessoas que nos desenganaram. Deus vai confundir os sábios, Deus vai confundir os médicos, Deus vai confundir a medicina, porque eles não vão entender o que aconteceu. Sabe por quê? Porque eu e você profetizamos aquilo que o Senhor mandou, e Ele vai fazer um reboliço na vida dessa pessoa, e ela vai receber um milagre na vida dela, e isso o homem natural jamais vai conseguir compreender, somente nós que vamos conseguir compreender, porque o Espírito Santo do Senhor habita em nós. Profetiza. Deus vai causar um reboliço na vida dessa pessoa. Deus vai causar um reboliço na vida dela e vai mudar a história da vida dela. Versículo 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. Ninguém ao meu lado mais acredita. Ninguém que está ao meu lado, à minha volta, acredita mais. Você profetiza, você fala, Deus vai mudar a história da sua vida, meu filho. Você fala para a pessoa, aquieta o seu coração, Deus está no controle da sua vida. Mas a pessoa parece que não acredita. A pessoa parece que não acredita, por quê? Porque ainda está morta espiritualmente. Porque o Espírito do Senhor ainda não entrou nela. O Espírito do Senhor ainda lhe falta. O Espírito Santo do Senhor, o Espírito do Senhor que convence, ainda não está nela. Profetiza então. Veio carne sobre os ossos, veio nervos sobre os ossos, veio pele sobre aqueles ossos, mas aqueles ossos ainda estavam mortos, não eram ossos mais, mas aquele corpo, já em corpo, não tinha vida. Você precisa profetizar vida na vida das pessoas, profetizar a vida no meio do povo que está à sua volta. Senhor, traz vida, porque tem muitas pessoas que estão vivendo, mas espiritualmente está morta. Então eu preciso profetizar essa vida de Deus na vida delas, para que ela possa receber essa vida, esse sopro que vai fazer ela entender que Deus pode mudar a situação dela. Sopro de vida. Aí ele profetizou. E ele disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, versículo 9, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que eles vivam. Profetiza sobre a vida das pessoas. Senhor, manda o teu Espírito, manda o teu Espírito sobre a vida dessas pessoas que precisam viver, que precisam ter uma nova vida. Não existe um exército, sabe por quê? Não existe um exército de um homem só. Por que Deus colocou Ezequiel no meio de um exército? Ele diz ali, e nós vamos ler, que era um grande exército, né? E ele dá a explicação de quem é esse exército morto, exército de ossos secos. Não existe um exército de um homem só. O Senhor ministrou ao meu coração que não existe um exército de uma pessoa só. Ezequiel foi levado ali, no meio daquele exército morto em batalha,
para que ele pudesse profetizar, para que pudesse levantar um grande exército ao lado dele. Eu e você, somente eu, ou somente você, uma única pessoa, não pode ser chamada de exército. Não existe um exército de um homem só. Nós precisamos profetizar isso na vida das pessoas. Profetizar a vida na vida das pessoas para que elas possam se levantar ao nosso lado. Eu jamais vou vencer uma batalha, uma guerra, estando sozinho. Aí eu não sou um exército, eu sou um soldado só. Um soldado só não vence batalha, mas um exército vence. Você precisa profetizar na vida dos seus liderados, os líderes de célula. Profetiza para que eles possam se levantar ao seu lado. Levantando-se um exército na sua célula, levantando um exército de homens e mulheres de Deus na sua igreja, aí haverá vitória. As pessoas, muitos pensam que ele é o centro das atenções. Eu não posso deixar que eu pense que somente a minha vida, somente a minha pessoa é que Deus vai usar. Não, Deus quer que levante um grande exército ao nosso redor, para que nós possamos vencer essa batalha. Uma pessoa só não é exército. Você precisa de gente do seu lado. Você precisa de pessoas do seu lado. E essas pessoas são aqueles que Deus colocou ao seu lado. Não pense que você vai vencer sozinho. Ezequiel profetizou e levantou um grande exército. Agora, para você entender a situação daquele povo neste momento, que estava passando nessa situação. Versículo 11 a 14. Então me disse, filho do homem, esses ossos, olha o que Deus está explicando para Ezequiel. Esses ossos são toda a casa de Israel. Por quê? Porque eles dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetize e dize-lhes, ou seja, diz a eles, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros. Eu vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. O povo de Israel estava dizendo, acabou a nossa esperança, acabou a nossa força, não tem mais jeito. Então Deus foi lá e levantou Ezequiel, para ser usado como voz de Deus para aquele povo, e para falar para eles, que Ele era o Deus da vida deles, que apesar da situação que eles se encontravam, Deus não havia se esquecido deles, Deus iria mudar a situação deles. Deus me levantou, e levantou a mim e a você, para ir até essas pessoas que estão sem esperança, que está sem ânimo, que está sem forças até para acreditar, que a sua situação pode ser revertida. Deus levantou a minha vida e a sua vida. É responsabilidade minha e sua, ir até essas pessoas e falar assim, Deus vai mudar a história da sua vida, Deus pode mudar a sua situação, essa situação não está acontecendo contigo por acaso, Deus não se esqueceu de você. Tantas pessoas que tem aí afora que pensam que Deus se esqueceu dela, tantas pessoas aí afora que já perderam a esperança, tem pessoas aqui dentro, que chegaram a um momento que perdeu a sua esperança, tem pessoas aqui dentro que já desistiu de buscar aquilo que há tanto tempo tem buscado, mas ainda não obteve a resposta. Deus levantou a minha vida e a sua vida para profetizar na vida dela, que Deus não se esqueceu dela, que Deus é com ela. Ó povo meu, nós somos filhos de Deus, nós precisamos entender que identidade nós temos, nós somos filhos. Quem tem filho aqui sabe, quando o filho pede algo, e esse algo é bom para ele, o pai dá. Agora, nós como pais,
Se os nossos filhos, se os filhos estiverem enfermos, e nós tiver a oportunidade de entregar a eles a cura, qual o pai que não vai entregar a cura para o seu filho? Qual pai que não se colocaria no lugar do filho para que ele pudesse ser curado? Agora imagine Deus, se Deus é nosso pai, e eu estou enfermo, e eu preciso de uma mudança, e ele é pai, e eu pedi para ele, será que ele não vai nos atender? Eu sou filho. Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, por todo o que pede recebe, o que busca alcança, e o que bate abrir-se-lhe-á. E Deus diz, ou qual dentre vós é o homem, em que quando o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou o filho lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ele diz, se nós, que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, o vosso Pai que está nos céus, lhes dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Nós precisamos pedir, e precisamos crer, precisamos profetizar, que haverá mudança na nossa vida, profetizar, que a situação que nós nos encontramos, não é permanente, mas é provisória, a situação, o vale, não é o fim, mas é o recomeço para as nossas vidas.